Comissão vai ao Supremo Tribunal Federal contra perdas provocadas pela Lei Candir quanto ao repasse de impostos pela União aos estados. E ainda, a Justiça determina prisão dos envolvidos em roubo à carga milionária de aeroporto em São Paulo. E vamos falar sobre a conclusão de inquéritos policiais de casos recentes aqui no Brasil e em Minas. Agora, no Jornal Super News. Você já deve ter ouvido falar sobre conciliação entre pessoas que estão em conflitos ou entre clientes e empresas. Mas a conciliação entre estados e União está muito comum aqui no país depois que desencadeou a crise econômica dos últimos anos. Ontem, uma comissão de deputados e também com participação do governo de Minas se reuniram no Supremo Tribunal Federal em Brasília para discutir o ressarcimento das perdas da Lei Candir aos estados, que é reivindicado por Minas e outros 15 estados brasileiros. A Lei Candir, criada para garantir a estabilidade do Plano Real e a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional em 1996, ela isenta compradores de produtos brasileiros de muitos impostos que seriam cobrados pelos estados, como, por exemplo, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Com a medida, a União repassaria aos estados a compensação desses impostos isentados. Porém, os estados exportadores, como Minas Gerais, por exemplo, acumulam nos últimos anos cerca de 800 bilhões de reais em perdas de impostos que não foram recolhidos. E após esses anos de perdas com o não repasse desses impostos que foram isentados em produtos como soja, carne e minério, por exemplo, a proposta agora é de a criação de uma comissão integrada por representantes dos governos estaduais e da União, com a mediação do Supremo Tribunal Federal em busca de uma solução ao repasse de recursos aos estados. A comissão foi anunciada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e deverá concluir os seus trabalhos em 6 meses. Mas antes, na segunda quinzena de dezembro, deverá apresentar um relatório parcial a ser analisado pelo próprio ministro Gilmar Mendes, presidente da comissão. E essa proposta de comissão foi apresentada ao governo, pelos representantes do governo federal, aos governadores e demais representantes dos estados, como os deputados, por exemplo, que criticaram o fato da União não ter elencado esse rol de iniciativas destinadas a debater a situação dos estados que estão em crise. Minas Gerais, por exemplo, exportador de minério, está em crise nos últimos anos. O governador de Minas defende a extinção da Lei Candir, que é defendida também pelo governo do Pará, entre outros estados. No próximo bloco, a Justiça decreta a prisão preventiva de 6 pessoas envolvidas no roubo de carga de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a exatos 10 dias do crime. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, a Justiça determinou ontem a prisão preventiva de 6 pessoas envolvidas no roubo à carga de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, há exatos 10 dias atrás. A decisão foi proferida ontem. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Evandro Santos, que está aqui no estúdio com a gente. Dr. Evandro, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Super News. Para falar agora dessa decisão da Justiça, há exatos 10 dias do crime do roubo à carga de ouro. É um assunto que já tratamos aqui em edições anteriores também. Foi divulgada a informação de que foi decretada a prisão preventiva de mais 2 suspeitos, E num total de 6 pessoas. 4 deles já estão presos e mais 2 agora entram para as investigações, já estão sendo investigados e procurados. O que quer dizer a prisão preventiva num crime como esse? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que nós temos as prisões processuais, provisórias, temos a prisão temporária. Então, no primeiro momento, 2 deles foram decretados em seu desfavor a prisão temporária, que o próprio nome está a indicar, tem um prazo, 5 dias prorrogável por igual período, e posteriormente essa prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, e agora outros foram já decretados já a prisão preventiva. A prisão preventiva, primeiro, ela não tem prazo.
ela está prevista no Código de Processo Penal, no artigo 312 seguintes. Então, lá o juiz vai determinar a prisão preventiva com base nos requisitos legais, desde que haja prova da materialidade e indício suficiente de autoria. A complexidade desse crime, né, é um caso complicado. Tem também a questão de estar tudo sendo visto pelas câmeras, a ação dos bandidos ali no aeroporto. Esse prazo de 10 dias, com essa solução que temos agora, foi num prazo adequado ou poderia ter sido mais rápido? Na verdade, é o seguinte, o delegado de polícia tem um prazo para a conclusão do inquérito policial, estando indiciado preso, né, que é de 10 dias, e o prazo de 30 dias prorrogável, se for o caso, estando indiciado solto. Como eles estavam presos, o delegado concluiu no prazo previsto e agora o juiz determinando aí a prisão preventiva, em havendo, né, após a conclusão do inquérito, teremos aí o processo que vai apurar aí a prova da materialidade e indício suficiente de autoria desses autores. A prisão preventiva, ela tem alguma relação com a conclusão? Só pode ser feita depois da conclusão ou pode ser feita antes? Não. A prisão preventiva, ela pode ser decretada na fase do inquérito policial, ou também ela pode ser decretada já na fase do processo. Então, pode ser decretada em qualquer uma dessas fases e, conforme dissemos, ela não tem prazo. Então, ela pode perdurar até o julgamento. Doutor Evandro, no próximo bloco a gente volta, então, falando sobre a conclusão de inquéritos que acompanhamos nos últimos dias, nos últimos meses aqui no jornal. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, agora para falar da conclusão de alguns inquéritos de casos que viemos acompanhando, né, nos últimos dias, nos últimos meses, melhor dizendo. Caso, por exemplo, do jogador Neymar, que a justiça já definiu que ele não cometeu estupro. Na verdade é o seguinte, foi um dos inquéritos, né, que lá de São Paulo houve a conclusão do inquérito de que não houve estupro por contradições e falta de provas. Então, o delegado que conduziu o inquérito entendeu que, por esse motivo, né, já citadas as contradições e falta de provas, não seria suficiente aí para o seu indiciamento. Mas deixar bem claro que isso não impede, por exemplo, de o promotor, entendendo de forma contrária, o indiciar, ou melhor dizendo, o denunciar. Então, o delegado, ele pode ou não indiciar, encaminha os autos para o juiz vai abrir vistas ao promotor e o promotor irá ou não denunciar. Então, temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Outro caso que saiu nesse último fim de semana, né, a conclusão do inquérito, foi no caso aqui de NAC, né, onde um vereador matou o prefeito e a polícia definiu que não foi legítima defesa, foi um crime premeditado. Neste caso, é agora o contrário, né, o delegado de polícia que concluiu o inquérito entendeu que houve prova da materialidade, indício suficiente de autoria e indiciou, né, o vereador pelo crime de homicídio qualificado. Mais uma vez, encaminha-se, né, esse inquérito para o juiz vai abrir vista ao promotor e o promotor irá ou não denunciar. Tudo indica que haverá aí a denúncia, né, nesse caso, e após o recebimento da denúncia nós teremos aí todo o procedimento de competência do tribunal do júri, que vai desaguar numa sentença, uma decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. No caso da pronúncia, entendendo o juiz que a prova da materialidade indício suficiente de autoria, ele vai denunciar e vai mandá-lo a julgamento perante o tribunal do júri. Mas a todo momento, ele possivelmente irá continuar com a sua tese de legítima defesa e ela pode ser alegada agora no processo, e se for o caso, se ele vier a julgamento perante o tribunal do júri, lá perante o tribunal do júri. Só para concluir, né, nesse primeiro caso do jogador Neymar, baseou-se mais na questão dos fatos, né, do desenrolar dos fatos. No segundo caso, houve também uma análise anterior aos fatos, né, das confusões que existiam ali entre prefeito e vereador, da disputa
política também, né? Na verdade, para o delegado indiciar ou não, né, para o promotor denunciar ou não, para o juiz condenar ou não, nós temos que verificar realmente as provas, né? Então, aquilo que ficou alegado e provado, em havendo prova suficiente para o indiciamento, o delegado vai fazer, em havendo prova suficiente para a denúncia, o promotor vai denunciar, em havendo prova suficiente, o juiz vai condenar. Um inquérito concluído, ele pode ser reaberto? Na verdade, é o seguinte, pode acontecer de o delegado de polícia concluir o inquérito policial, encaminhar para o juiz abrir vista ao promotor, mas o promotor de justiça, por exemplo, entender que falta diligências a serem cumpridas, né? Então, neste caso, pode sim voltar, né, retornar à delegacia de polícia para as suas conclusões, pode sim. Doutor Evandro, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no nosso jornal Super News, falando, né, sobre assuntos relacionados a crimes, agora dando a solução aí de alguns crimes, né, que temos analisado. Ok, obrigado pelo convite. O jornal Super News